Olá pessoal, tudo bem? Aqui tem uma foto, uma imagem, né, que mostra um painel do CNC com a parte de operação e a parte de teclado que a gente chama MDI, que é para você entrar com os dados dentro do CNC, e uma estrutura da máquina que até bem complexa, vamos dizer assim, seria uma máquina que a gente chama de máquina mista, né? Mas o que eu quero nesse slide aqui trazer para vocês? Por exemplo, uma máquina CNC, a gente tem um conceito de, por exemplo, um centro de usinagem, né? A gente tem um torno, uma fresa, uma funcionadeira, uma retífica, uma máquina laser. São os tipos de máquinas que o CNC Fanuc normalmente pode ser instalado. Aí você pode usar o CNC Fanuc para automatizar a mecânica, né, controlar a mecânica de máquinas como essas, um centro de usinagem, um torno, uma fresa, uma funcionadeira, uma retífica e uma máquina laser. O que muda, na verdade, né, no CNC, quando ele é um centro de usinagem, um torno, uma fresa, funcionadeira ou retífica? No caso da funcionadeira e do laser, tem algumas particularidades a mais e alguns detalhes, mas no centro de usinagem, num torno, numa fresa e até mesmo numa retífica, basicamente o hardware desse CNC é o mesmo. O que vai mudar é o software básico que fica dentro desse CNC, que vai interpretar, né, os códigos de usinagem que são desenvolvidos, né, que foram programados para executar a fabricação de uma peça. Então, se você usou um, um CAD, um CATIA, um SolidWorks, desenvolver uma peça, aí você vai transferir para a máquina, né, para ela executar a peça, ela segue uma codificação ISO, né, que a gente chama, e aí tem uma codificação ISO específica para o centro de usinagem, para o torno, né, para a retífica, né. A fresa e centro de usinagem é bem próximo, muito parecido, faz as mesmas funções. Então, algumas vezes você tem centros de furação também, e aí você tem funções que são dedicadas, né? Ele vem com essas funções. Aqui tem a família, né, de CNC Fanuc, né? Essa é toda a família? Não, não é toda a família. Aqui a gente colocou os comandos atuais, né? Até descaracterizando um pouco a ideia de uma função que a gente chama do IHM, porque assim, o comando 30IB, por exemplo, ou 31IB5, ou 32IB, ele é o CNC, a gente pode falar assim, o CNC puro. Ele não tem uma interface baseada na plataforma Windows. O CNC puro ele tem um software que está diretamente ligado à tecnologia Fanuc. Quer dizer, a Fanuc desenvolveu todo o sistema operacional que vai nele. Quando eu tenho um sistema que está junto, integrado com essa IHM, que ela traz com ela uma plataforma Windows embarcada, né? Eles chamam de embedded, que tem normalmente o Windows 7 Professional lá dentro. E você pode instalar aplicativos, desenvolver softwares de acordo com o que você quiser e instalar nessa parte do PC, fazendo com que ele converse com o lado do CNC, que converse com os recursos que o CNC traz. Né? Então é como se você tivesse, para quem está na computação, né, você olhar, eu uso o Windows 10, mas eu tenho uma máquina virtual com Windows XP, então eu trabalho com Windows 10 e chamo o XP quando eu preciso. O Fanuc, ele traz, em cima da plataforma Windows, ele traz a plataforma dele. Então, quando você está nessa plataforma do Windows, você traz o lado Fanuc para a tela do Windows, e aí é um sistema um pouco mais simples e limitado, mas que ganha em agilidade e como é dedicado, ele é eficiente. Né? Então, você não tem todos os recursos que você tem numa plataforma Windows, então por isso que alguns integram Windows junto com o Fanuc para poder, às vezes, trazer as ferramentas que eles desejam. E aí o que acontece? Nesses modelos aqui, ele coloca uma IHM ou um IHM Plus, que chama. Mas os comandos da Fanuc, eles começam em famílias anteriores, que a gente chamava família 16, 18, 21, sendo IA ou IB. Essa família 30IB, antecessora a ela, era a família 30IA, né? E a família 0I, pode ser TF, MF, PF aqui, que eu vou explicar o que são esse T, M, P aqui. O 0I, ele teve gerações A, B, C e D, antes de chegar na geração aí, no caso, na geração F. Cada modelo desse de CNC, ele traz algumas particularidades, né? Qual é a principal coisa que a gente tem que deixar claro aqui para ir para a próxima slide? É o quê? As famílias 30, 31, 31 e B5, elas são para equipamentos mais complexos, assim, que exigem uma usinagem mais elaborada. Mas tem um outro detalhe também, essa família, quase tudo nela é opcional. Né? O que vem padrão é muito pouco.
a maior parte das coisas você vai configurando, você vai montando toda a estrutura dele para você trabalhar. E nessa estrutura tem muita informação que vem do processo do seu cliente, né? Vamos supor, você vai fazer lá um retrofit de uma máquina e vai colocar um comando desse, você precisa entender o processo dele para ver as funções que ele precisa, né? Claro, isso daí é uma coisa que está amarrado à Fanuc, tá? Ninguém fora da Fanuc consegue mexer nessas funções, você compra o comando com os opcionais que você solicitou. Depois de definido, colocou na máquina, precisa de mais um opcional, tem que tratar com a Fanuc. A Fanuc é dona da tecnologia, né? Ela te vende o comando com as configurações que você pediu, e aí você chega com ele em branco, como se você pegasse um computador só com sistema operacional. Aí o que você vai fazer com ele, você decide. Aqui é assim também. A família 0i, ela já é um pouquinho diferente nesse sentido, porque ela consegue fazer coisas complexas também, mas às vezes num nível um pouco diferente em termos de desempenho, assim, na complexidade, mas é um pacote. Então, nele vem muita coisa já como padrão. Na hora que você compra um pacote que já vem vários opcionais, isso faz o custo ser mais interessante, né? O custo fica mais acessível. A família 32IB, ela é um CNC bom, tá? Mas ele tem, por exemplo, limitações de eixo muito mais significativas do que o 31IB5 e o 30IB, né? O 35IB é um CNC bem mais limitado, ele faz sim processo de usinagem, mas é para coisas mais simples. Ele não faz assim um controle de uma quantidade de eixo tão significativa como os seus CNCs mais potentes, né, como o 31 e o 30IB. O PowerMotion IA ele é praticamente, não sei se o pessoal aí está familiarizado com o CLP, né, porque na família do Fanuc vocês vão ver que o CLP, a parte lógica, né, de controlador lógico, está integrado ao CNC. O PowerMotion IA é basicamente um PLC, né, ele permite movimentações na ordem de centésimos, tá, em alguns casos, mas basicamente ele é um posicionador, é usado para fazer algo que não envolva muita precisão, né? Ele veio até para substituir, antigamente tinha o PowerMate IH, esse PowerMotion IA é o seu sucessor, né? Assim como esses comandos 30IB, 31IB, 32IB, são sucessores de tecnologias que estavam não que estão ultrapassadas, estão no mercado, mas elas não são mais fabricadas pela Fanuc, como o comando 16, 18 e 21, que talvez quem esteja nessa área é o que você mais encontra ainda no nosso mercado nacional. Alguns clientes têm 30IA, né, 31IA, mas essa família IB, ela é ainda recente, está aí presente no mercado, mas não é o que você mais encontra no nosso dia a dia. Essa tabelinha aqui, ela faz o comparativo, né, que existe entre os modelos de CNC. Aqui tem várias coisas, mas aqui tem algumas coisas que são importantes, são fundamentais. Por exemplo, quando eu falei do MFT, né, e P, o que eles são? O comando 0, como ele vem com um pacote específico, essa letra, né, que está ali do lado do F, do modelo do CNC, ela representa o tipo de máquina que você poderia estar trabalhando com esse comando, que nem o 0MF, ele é para um centro de usinagem, né, que é um machine center. O T é para torno, e o P é para funcionadeira. Tanto que quando ele coloca aqui milling, né, turning, grind, punch, são os elementos, né, são os tipos de máquina que você poderia estar trabalhando, né, com esse CNC. E aí ele marca aqui sim, né, o yes, e os outros tem um tracinho que ele não pode ser usado. Ou seja, na verdade, o que muda aqui no hardware é que o software que vem para um 0MF, eu não posso pegar esse CNC e colocar lá numa máquina que era um torno, né, então, que é um torno, porque às vezes no dia a dia da gente trabalhando no campo, meu CNC, eu tenho um CNC aqui, ele é um 0i, MF. E aí o cliente tem um torno que também usa essa mesma família. Aí dá um problema no CNC da máquina, ele quer tirar esse CNC desse centro e colocar no torno, não vai dar certo, né? Não é assim que funciona. Então, ele pode pegar o driver, talvez, né, que está lá no centro, né, o servo amplificador que controla os motores, ele pode pegar e trocar de uma máquina para outra, se eles tiverem a potência igual, for a configuração correta, não vai ter problema nenhum. Mas o cérebro do negócio, que é o CNC, ele não pode fazer isso. Então, quando a gente olha o comando 31, né, e o 30, eles podem ser usados para serem centros de usinagem, pode ser usado para ser torno, pode ser usado para ser uma retífica, pode ser usado alguns modelos para ser funcionadeira, por exemplo, 32
IB aqui está dizendo que pode ser uma funcionadeira, mas o 31IB não. O 31IB5 pode ser usado para funcionadeira. Então, dependendo do tipo de máquina que você tem, o que você quer construir, o tipo de CNC que você pode usar ou não. Por exemplo, a máquina laser, ela traz aqui que o laser pode ser usado para um 31IB e para o 30IB. Os outros modelos, ele não está colocando que pode, ele está marcando que não é válido para esses modelos. Isso significa o quê? Que você tem um modelo de CNC adequado para um tipo de máquina, porque provavelmente os softwares que estão lá dentro, os recursos que esse CNC traz, são apropriados para esse tipo de máquina. Eu não posso tentar construir, por exemplo, uma máquina laser e falar, eu vou usar um 0IF, nem dizendo M, nem T, nem P, porque poderia ser um 0IL, que é de laser, então ele poderia ser usado. Não, porque nem existe não está esse modelo aqui, porque ele não pode atender essa necessidade de uma máquina laser. Talvez por quantidade de eixos simultâneos que pode trabalhar, algum recurso de velocidade, né, de trabalho para poder ter o feedback no tempo que você precisa. Então, são questões que são importantes. Outra coisa muito importante nessa tabela aqui, que a gente tem que ficar atento quando você vai escolher também para fazer sua automação, é a quantidade de eixos simultâneos que você pode controlar. Porque, às vezes, no caso do CNC, principalmente 31 aqui e 30, ele pode trabalhar com 40 eixos, 26 eixos, eixo que a gente nem imagina uma máquina com tantos eixos assim. Então, mas assim, o que mais importa é quantos eixos simultaneamente, para você poder interpolar, para você poder fazer perfis mais complexos, você precisa interpolar. E nessa hora você vê que, pela tabela ele já mostra, apesar de poder trabalhar com 26 eixos, 40 eixos, fazer uma coisa, assim, grandiosa, né, porque você olha a quantidade de eixos e fala, nossa, isso aí pode controlar muita coisa. Porém, na hora que você vai para a quantidade de eixos simultâneos, você vê que não tem muitos. Você tem, a média é 4 eixos simultâneos. O 31IB5 faz 5 eixos simultâneos, que já é um CNC para você trabalhar com máquinas, assim, que tem uma capacidade muito boa de usinagem, né? E complexidade, porque quando você fala assim, eu vou aumentar a quantidade de eixos para controlar, o que eu estou fazendo, na realidade, eu estou precisando de um equipamento que seja capaz de controlar uma complexidade maior de movimentos. Todo movimento no CNC, numa máquina CNC, ele segue uma geometria espacial. As peças têm profundidade, né? Elas não estão no eixo plano só. Elas têm X, Y, Z constantemente. Então, assim, o geral, na maior parte das vezes, você tem uma peça mais complexa, você vai precisar de 4, 5 eixos simultâneos, aí você tem uma dificuldade maior de usinagem, então você precisa de um comando que seja capaz de fazer isso. O comando 30IB é o fora da curva, que aí quando você olha para ele é capaz de controlar 24 eixos simultaneamente. Então, eu nunca tive a chance de ver uma máquina como essa, que usa toda essa capacidade, mas se a Fanuc desenvolveu algo com esse perfil, é porque talvez em algum momento se use algo nesse perfil. Ou, pelo menos, ela está pronta para esse grau de complexidade. Né? Esse é um objetivo da tecnologia. Por quê? A gente fala hoje do 30IB, mas o 30IA, ele nasceu em 2006 e ele já tinha uma capacidade de controlar eixos muito próximas a essas, que estão aqui para o 30IB. Qual é a maior diferença? É o tempo de resposta, né? A ação de retorno do movimento que permitiu você ter uma exatidão maior na sua usinagem, né? Não digo precisão usando essa palavra, porque a precisão ela tem a ver mais com repetibilidade. E essa exatidão, eu digo mesmo, se ela tem que tirar 1 milésimo, ou 1/10 de milésimo, ou 1/100º de milésimo, ela vai fazer esse desbaste nessa ordem, né? Porque tem um sistema em malha fechada que permite isso. Então, essa tabela fica aí uma curiosidade. Ela tem outros elementos, mas os principais são esses daí, que a gente sempre dá uma olhada, né, para poder observar o que máquina nós vamos usar o CNC, quantos eixos simultâneos ela vai precisar, e aí, com base nisso, a gente segue para uma ideia de projeto. Muito obrigado, até a próxima.